uma coisa que a Tati falou que é interessante é, se você pensa na natureza da informação, né? Ela falou, pô, eu posso ter esse repositório em ambientes diferentes que podem ter credenciais diferentes. E aí você começa a cogitar, mas pô, se o cara tinha acesso a um bucket onde tinha as imagens e tinha acesso ao banco de dados, cara, a mesma credencial dá acesso aos dois. Fazendo consulta no banco, fazendo consulta É, em vários exatamente. lugares, né? Então, Exato, e aí a gente começa a pensar nas possibilidades, né? Ou será que, se ele conseguiu trazer esses dados via uma API, por exemplo, aí a gente tem que considerar que todas essas boas práticas que você citou, de WAF, de rate limit, etc., não estavam habilitadas para o cara poder fazer 30 milhões de chamadas numa mesma API com a mesma credencial, fazendo escaneamento horizontal para obter esses dados. Ou, cara, eu vi até na internet, não sei se foi no Twitter ou foi no próprio Tecmundo, parece que ele pegou a senha de um DBA, né? E aí, pô, mas aí então as imagens estavam com um binário em campo binário, dentro do próprio banco, ele conseguiu pegar assim. Sabe, são tantos obstáculos para ele conseguir ter o conjunto completo de informações. Uma coisa é ter o bucket, né? Aí, sei lá, tem o URL do bucket num campo e o bucket está aberto. Aí você, né? Você Pensei, começa a cogitar uma coisa. autenticação, talvez? Eu tenho um usuário, sei, uma base de clientes atrás de um identity provider? No meu onboarding, no meu login? Pensando. Ou ele conseguiu acesso, não foi um DBA, mas ele conseguiu uma aplicação funcional e ele fez um web scraping ali para pegar todos os dados. De todas as formas, não é como você entrar e pegar ir lá e... Porque você imagina ainda hoje, quando você tem um vazamento desse, pelo menos eu imagino, pô, o cara conseguiu uma credencial com uma autoridade alta, com privilégio alto, o cara caiu dentro do ambiente, logou no Oracle, foi lá no PLSQL, gerou um ponto .SQL e baixou na máquina dele. É o que você imagina, o mais óbvio, né? Mas aí ele não consegue esse conjunto de dados tão completo assim. Menos que tenha as imagens ali em campo binário, etc. Então, a gente começa a cogitar que foram uma sucessões de falhas. Não é só tipo, vazou a senha no DBA e o cara pegou um dump. Né? Ele tem que ter tido quebrou-se outras barreiras para conseguir essa informação toda, né? e eu fico pensando assim também, né? Porque ele mostrou, ele pegou uma amostra ali dos dados e trouxe para a galera ali. Será que realmente ele fez esse dump de todos esses dados também? Porque ele não mostrou. Sim. Ele não pegou e falou assim, ó, tem aqui esse arquivo aqui e tal, tá aqui, a evidência é essa. Porque assim, se a gente pensar em tecnologia, num banco, na segurança que você tem um banco, é aquilo que a gente estava conversando aqui. Em algum lugar vai ser identificado que está saindo alguma coisa fora do padrão. Então eu fico pensando nisso também, porque essas extorsões que tem com relação a dados, tem muita coisa que é blefe. Então, assim, o cara vai para uma. Tá, ele pode ter os dados ali mesmo, ele tem um login com autoridade alta, ele consegue fazer várias consultas, mas será que ele fez o dump? Realmente ele foi lá, criou um script, pô, ficou batendo lá e trazendo um monte de usuário. Ele pode até fazer, mas ele teria que tomar todos os cuidados, né? Pô, ele deveria ser um pouco mais stealth, ele teria que cada requisição um tempo diferente, um tempo maior de requisição para outra, para não parecer algo automatizado, Pareceu um fluxo um natural. fluxo natural. Então você tem uma série de coisas ali que assim, a gente não pode afirmar nada porque a gente está com base Sim. nas notícias que a gente tem. Eu fiquei imaginando até no dia de pagamento, talvez no dia 5, no dia 15, com maior acesso. Exato. É igual. E eu fico pensando também, a gente tem as empresas terceiras de BPO que fazem atendimento para bancos também. Por exemplo,
Imagina quanto um atendente de BPO faz por dia de clientes perguntando do que aconteceu com a conta, com o saldo, com não sei o que lá. E ele tá batendo no banco. Uhum. Ele tá lá fazendo uma série de requisições. E é muito, né? Eles atendem muito, é o dia inteiro atendendo e tal. Então, assim, cada escopo, né? Cada login, cada ambiente é uma particularidade própria ali, né? Então, assim, às vezes, pô, se você tem uma API que ela não tem tanta requisição, é uma API que não... tá ali pra fazer uma coisa ou outra e tal, é mais de boa. Imagina uma API que tá toda hora ali, cheio de requisições, ali fazendo e tal. Então, é diferente, né? Então, Tem uma tudo isso aí. característica diferente, né? Isso. Mas esse ponto que você falou de poder ser um blefe é bem factível, né? Sim, Mas tem o outro lado que o banco reconheceu o vazamento. exato. Será que eles reconheceriam se não tivesse como comprovar que foi vazado? Olha, talvez eles reconheceram porque realmente o cara teve acesso a esses 30 milhões. Mas eles talvez não saibam o impacto. Ou se o cara talvez tivesse acesso, mas não se sabe se ele copiou isso de Isso, fato, né? talvez sim, talvez sim.